Se eu te falasse que existe uma empresa que pode multiplicar seu capital inúmeras vezes e que hoje, se você investe R$ 100 nela, ela te entrega R$ 50 de lucro, qual seria a sua reação de verdade? Saber que seu patrimônio pode multiplicar inúmeras vezes em poucos anos. Essa empresa não é uma padaria, essa empresa não é uma loja de roupas, essa empresa não vende calçados e, por incrível que pareça, apesar de eu gostar muito, também não é uma empresa de energia, nem de saneamento básico, nem de nenhum setor perene. Eu estou falando de uma empresa que vende chips. E a gente vai falar não só sobre ela, mas da gigante NVIDIA. Não é segredo para ninguém que a inteligência artificial está revolucionando o planeta como um todo. Tudo que a gente conhece hoje está sendo realmente muito melhorado e está sendo inclusive simplificado pela inteligência artificial, na verdade. E olha só, quem descobriu isso em primeira mão foi a NVIDIA e foi fabricando placas de vídeo como essa aqui, que muita gente usa para jogar. Eu usava antes, agora é só para gravar vídeo mesmo. E foi justamente produzindo chips para placas de vídeo como essa aqui que a NVIDIA chegou numa conclusão. Caramba, cara, dá para me usar essas GPUs que eu tô vendendo para empresas que fabricam placas de vídeo. Eu posso usar essas GPUs para poder processar dados. E aí eu posso processar dados de maneira muito mais rápida e muito mais objetiva. Existem dois tipos de grandes dados que são processados por computadores. O primeiro são dados estruturados. E o que significa isso? Todo tipo de dado que existe uma resposta objetiva, a gente chama de dado estruturado. Uma questão que você vai responder sobre o que é o CDI. E as opções são: marca da tinta usada pelo governo para pintar as faixas de pedestre. Letra B, certificado de depósito interbancário. Letra C, tipo de instrumento utilizado pelas mães para bater nos filhos. Vamos ver se alguém entendeu essa ironia. E letra D, nenhuma das outras alternativas. É muito fácil você jogar isso para um computador e ele conseguir identificar de maneira estrutural qual que é a resposta correta. CDI significa certificado de depósito interbancário. Marcaria a letra B tranquilamente. Agora, se eu quero que o computador analise um relatório gerencial de algum fundo imobiliário, de alguma empresa, que analise alguma situação específica da vida de uma pessoa, de uma ideia em específico, esse computador, ele não vai poder analisar apenas objetivamente esses dados, mas ele vai ter que fazer uma análise mais, inclusive, subjetiva. Ele vai ter que pensar mais a respeito e entregar uma resposta que até então não está ali objetivamente estruturada para que ele marque. Isso faz com que realmente seja necessária uma grande força de processamento. E a NVIDIA, fabricando as placas de vídeo que eu te mostrei aqui agora, para vender para gamers, para rodar Fortnite, para rodar Call of Duty, eles descobriram que a GPU que eles vendiam para a produção de placa de vídeo podia ser utilizado para inteligência artificial. E aí eu te pergunto, se a gente considerar um bolo como a inteligência artificial, tudo que veio antes necessário para que esse bolo fosse assado tem a ver com a necessidade de produção. E a NVIDIA entra aí. Ela é como se fosse o forno, aquela que possibilita que a inteligência artificial seja realmente utilizada. A inteligência artificial demanda de um grande nível de processamento e a NVIDIA é a grande empresa, a destaque número 1, que fornece esses chips. E como ela começou muito antes, de maneira ocasional e acidental realmente, produzindo os seus chips de GPU para placa de vídeo, ela saiu muito na frente, inclusive investindo muito mais, e isso tornou ela uma grande líder deste mercado. Quando eu falei para você que essa empresa está tendo lucros absurdos, aqui a gente consegue ver no relatório da NVIDIA que do último ano para cá ela cresceu seus lucros em 69% e de trimestre a trimestre vem subindo aí seus lucros em 12%. Quando a gente vê aqui o lucro líquido dessa empresa, perceba o quanto ela lucrava em 2023, 4,3 bi, que foi praticamente multiplicado por 6 em 2024. Se você tivesse investido em NVIDIA em 2023, você teria um lucro absurdo. Em 2025, nós estamos apenas, preste atenção que eu vou te falar, nós estamos apenas no primeiro semestre e já tem um lucro 2,5 vezes maior do que o do ano anterior. Será que essa empresa vai continuar crescendo assustadoramente assim? Será que ela merece um pouquinho de atenção? Porque realmente é uma empresa que é muito cara, tá com PL de 56%. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que os indicadores dela são absurdos e que justificam inclusive essa especulação de lucro futuro, porque o PL só é tão grande que as pessoas acham que o lucro vai aumentar substancialmente e esse PL vai baixar. Então aqui a gente tem uma margem líquida de 51%.
50%. A cada 100 reais que você investe nessa empresa, ela consegue transformar 50 reais de lucro ao ano. O ROI de 91%. Todo o dinheiro investido dessa empresa rende 91% ao ano. Isso é absurdo. E se a inteligência artificial é a nova bolha do mercado, é a nova sensação, é a nova revolução do mercado, não faz sentido você ficar de fora. Podemos nos expor a tudo aquilo que gera o bolo. E eu quero que você lembre sempre da inteligência artificial como se fosse o bolo, e a gente vai falar de várias empresas que conseguem permitir com que a cozinheira asse esse bolo. A gente falou da Nvidia, e a Nvidia é como se fosse o forno, que é o principal, o chip, o GPU, que precisa para o processamento de dados. Mas a gente também precisa saber utilizar essa GPU. O forno não consegue assar o bolo sozinho se não tiver um cérebro controlando a receita desse bolo, se não tiver um cérebro entendendo quando é que ela tem que colocar o bolo e quando é que ela tem que tirar o bolo, porque o bolo já está pronto. Essa outra empresa é a famosa Palantir, que subiu um pouquinho nesse último ano, apenas 492%. Abrindo o relatório dessa empresa, você entende o porquê ela é o cérebro, enquanto a Nvidia é o forno. A Nvidia, ela fornece os chips para que, através dessa força de processamento dos chips, as inteligências artificiais possam entregar as respostas necessárias. E o cérebro é quem controla essas respostas de maneira organizada para que não fique tudo muito subjetivo e muito fora de contexto. Você já fez alguma pergunta para o ChatGPT e ele te respondeu totalmente errado, com várias alucinações? Às vezes você já mandou, faça esse teste, você que é do mundo dos investimentos, coloca lá para ela ler o relatório gerencial do Gary 11, que é um pouquinho mais complexo, vê o que ela vai te responder. Ela não vai conseguir entender muito bem o que está escrito ali e vai inclusive te entregar várias respostas erradas. Isso é o que a gente chama dentro da inteligência artificial de alucinação. A Palantir é uma empresa que desenvolveu uma tecnologia para uso dessa inteligência artificial, ou seja, para processar dados e criar uma inteligência artificial, um sistema que não seja apenas inteligente, como a inteligência artificial é, mas seja também muito confiável e que minimize absurdamente os erros e essas alucinações prováveis. E eu quero te mostrar quão confiável ela é. Se a gente abre aqui o relatório dela, perceba o principal cliente dessa empresa. Olha só, o exército dos Estados Unidos. Os soldados dos Estados Unidos, além de usar nesses tanques de guerras aí essa inteligência artificial, também estão utilizando nos equipamentos dos soldados. Além disso, aumentando a reindustrialização dos Estados Unidos da América, além de atuar em outros pontos como prover código de desenvolvimento. Hoje você consegue criar um site rapidinho, cara, assim ó, coisa que antes um desenvolvedor precisava lá de 3, 4 anos de estudo, mais uns 2, 3 anos de prática, você consegue hoje fazer em 10 segundos com essas inteligências artificiais. Está sendo usado inclusive a Palantir como agente virtual de inteligência artificial para poder fazer navegação de aviação, ou seja, o negócio está ficando sério. E o principal cliente da Palantir é o próprio governo americano. O que que isso te mostra? O governo americano não usa o ChatGPT. O governo americano, quando é um negócio muito sério, ele usa a Palantir. É como se fosse um ChatGPT Premium, onde ele é tão confiável, mas tão confiável, que para resolver problemas, o exército americano, que é o maior do planeta, prefere usar a tecnologia da Palantir. E olha só o crescimento do lucro dessa empresa anualmente, 71%. Crescimento no trimestre, 19%. Isso aqui é o crescimento que a gente espera das melhores empresas aqui no Brasil. É o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Você está começando a entender por que que esse tipo de empresa que está no universo da inteligência artificial vai transformar você, com certeza, em uma pessoa muito mais rica nos próximos 3 a 5 anos, se você fizer a sua exposição correta. E eu vou te mostrar como que você deveria investir nesse tipo de empresa, porque não é só sair comprando não. Além disso, mais um ponto que é importante na Palantir é que contratos governamentais duram muito tempo, né? Lembra lá dos contratos governamentais da Taesa, da Transmissão Paulista? Não dura lá uma RAP, que é contratadas de 20, 30 anos de contrato? Os contratos governamentais de saneamento, 20, 30, 40 anos, não é verdade? Pois é, a mesma coisa aqui. Os contratos governamentais duram bastante tempo, ou seja, mais previsibilidade. Uma empresa aí que realmente brilhou. Então a gente já falou do bolo, que é a inteligência artificial, que é aquilo que a gente realmente quer consumir. Você não quer comer a forma do bolo, você não vai comer o pedaço do forno. E você também
também não vai arrancar a pele da cozinheira, não é verdade? O que você quer é o bolo para você lanchar com um cafezinho quente. E é justamente isso que eu quero estabelecer na sua cabeça para que você entenda, porque normalmente a inteligência artificial é algo muito subjetivo para a maioria das pessoas. Como você quer o bolo, e o bolo é o que tem grande valor, tudo aquilo utilizado para a construção do bolo é muito valioso também, porque se a partir de agora não existisse mais forno nenhum e não existisse possibilidade de assar um bolo, nem na trempinha, não sei se você vai saber o que é trempinha, mas se você for do interior você vai saber. O grande valor do bolo não poderá ser produzido porque faltou instrumentalização. A Nvidia fornece o forno, a cozinheira é a Palantir, mas ainda precisamos de uma forminha de bolo, ainda precisamos do gás, ainda precisamos da mangueira para conduzir o gás, e essas empresas são essenciais. A próxima empresa que eu quero te mostrar, a ASML, uma empresa que inclusive no último ano não performou bem, assim como a Nvidia performou bem no último ano, 53%, assim como a Palantir no último ano performou bem, a ASML performou mal, 25% de queda no último ano. E o que a ASML faz, Léo? Ela produz as peças necessárias para a construção do forno. A Nvidia vende o forno, mas ela precisa de matéria-prima para construir o forno. Então pensa comigo, enquanto a Nvidia está construindo os chips com a sua tecnologia, o modelo de formatação dos chips, toda a tecnologia envolvida para que esses chips tenha ultra performance, a ASML produz as máquinas que a Nvidia usa para produzir os chips. Se a Nvidia não tivesse as máquinas para produzir os chips, de nada adiantava ela ser a Nvidia e ter esse poder gigantesco de tecnologia para poder construir uma pecinha pequenininha que é capaz de gerenciar e entregar tanto poder computacional à inteligência artificial. Ou seja, se eu não tenho matéria-prima para construir o forno, o bolo não pode ser assado. No caso da ASML, ela tem lucros constantes, só que ela precisa construir máquinas do tamanho desse quarto aqui, com uma precisão absurda para a produção desses microchips. Eu não sei se você já viu o microchip de uma placa de vídeo dessa, mas eu vou tentar te mostrar, vamos ver. A Nvidia não produz a placa, tá? Quem produz a placa é a Asus, outra empresa. Mas a Nvidia produz esses microchips pequenininhos aqui. Eu não sei se vai dar para dar um zoom aí. Quem tem a tecnologia para produzir desta maneira esse microchip é a Nvidia. Mas ela precisa de material para produzir isso aqui. Ela precisa de uma máquina que consiga fazer os microcircuitos que são necessários aqui. Eu não sei se você consegue ver, mas tem mini capacitores aqui, menor do que uma perninha de uma formiga. E existe muita coisa microscópica que a gente não consegue enxergar aqui. A ASML, ela provê esse tipo de máquina para produzir esse tipo de chip. Rapaz, só esse unboxing aqui, né? Essa placa de vídeo que a gente usava para fazer mineração de Ethereum já merece seu like, né? Não é possível. Me ajuda aí a bater meu 1 milhão de inscritos. Tenho certeza que eu vou te ajudar todos os dias da minha vida gravando vídeo nesse canal. Você só precisa me ajudar uma vez, porque depois que você se inscreveu, você não precisa se inscrever de novo. Aí é só ficar dando like mesmo. Como essa empresa produz máquinas para a produção dos chips e os chips estão em constante evolução, às vezes necessitando cada vez de mais precisão, ela precisa também fazer muito investimento para a produção de novas máquinas necessárias. E ela é quase um monopólio virtual desse tipo de máquina. Uma das poucas empresas que produz esse tipo de máquinas. Ou seja, existe uma proteção muito grande. Por que caiu então, Léo? Porque ela, como está investindo muito nela mesma, os lucros caíram do último ano para cá. Mas é uma boa empresa para você ficar de olho. Além disso, a gente tem uma outra empresa que produz chips, mas uns chips com características diferentes, que inclusive é a concorrente direta da Nvidia. Eu não sei se você conhece, mas existem vários processadores e que provavelmente você já deve ter ouvido falar da AMD, uma empresa de produção de chips e que inclusive está tomando uma notoriedade muito grande no mercado. Ela está tomando participação de market share da grande Intel, que é quem produz os chips para celulares. Não sei onde está meu celular, mas eu ia te mostrar aqui que grande parte dos processadores, 75% dos processadores de celulares hoje são produzidos pela Intel. E a AMD, que antes não tinha participação nenhuma, hoje já está aí na casa dos 24, 26% de participação de market share dos chips celulares. Ou seja, uma empresa meio esquecida por ser a número 2, distante inclusive da número 1, mas que pode surpreender aí, viu? Pode surpreender aí. Uma coisa que é necessário que você sempre pense quando a gente está falando de inteligência artificial, quando a gente está falando realmente dessa tecnologia absurda e disruptiva, é justamente que ela é disruptiva. Ou seja, qualquer passozinho que alguma outra empresa consegue dar, ela consegue avanços volumétricos de lucro e destaque absurdo.
Ou seja, a melhor solução, como você não consegue saber quem é que vai dar esse passo, é tentar pelo menos se expor de maneira inteligente neste setor. Por último, eu vou te falar aqui agora de uma empresa, mas uma empresa diferente, que tem uma legislação diferente para ser seguida, que são os REITs lá nos Estados Unidos. Eles não são fundos imobiliários, igual aqui no Brasil a gente tem, porque os fundos imobiliários têm algumas legislações diferentes dos REITs. Os REITs realmente são empresas, os fundos imobiliários são fundos imobiliários, eles não são empresas, são fundos. Porém, os REITs, eles podem ser chamados de primos chiques dos fundos imobiliários. E eu quero te mostrar este REIT aqui, o X, que é o Equinix. O que esse REIT faz? Presta atenção aqui no relatório. Ele tem 272 unidades de data centers. Lembra que eu te falei que a NVIDIA constrói o forno, a SML possibilita a NVIDIA construir o forno, a Palantir é a cozinheira que faz lá o bolo, sabe usar a inteligência artificial, sabe usar o forno de maneira correta para assar o bolo, mas aonde que fica o forno? Já parou para pensar? Aonde que o forno eu posso colocar em qualquer lugar? Posso colocar lá no mato? Pode ficar no meio do asfalto? Posso colocar em qualquer lugar? Não. Esses chips para processamento de inteligência artificial, esses chips para processamentos de capacidade absurda que são necessários para as inteligências artificiais, eles precisam estar bem alocados, refrigerados, e esses locais que tem essa capacidade gigantesca e volumétrica para servidores, e esse intuito realmente de ser o alvo para colocar os fornos de inteligência artificial, são os data centers. Aqui no Brasil, inclusive, essa moda tá começando a pegar. O Alianza, o ALZR11, já tem 9% do portfólio dele em data centers. O próprio REIT Equinix tem vários data centers em várias cidades, e aqui no Brasil também, perceba. Rio de Janeiro, São Paulo, algumas outras cidades aqui do Chile. Olha só o tipo de consumidor desses data centers. Inteligência artificial, TI, inteligência artificial, cloud, que são nuvens, né, servidores. Como você pode ver, esses grandes chips aqui da NVIDIA não pode ficar em qualquer lugar. Ou seja, se a gente está exposto nos lugares onde são alugados para guardar os fornos, se a gente está exposto na empresa que fornece matéria-prima para a construção do forno, se a gente está exposto na empresa que produz o forno, se a gente está exposto em quem consegue usar o forno de maneira inteligente, a gente consegue participar dessa grande ascensão da inteligência artificial. Afinal, isso já é realidade, né? Isso já mudou a sua vida. O ChatGPT já mudou a sua vida, e a inteligência artificial só vai evoluir cada vez mais. A gente vai ver progressão da humanidade. Tudo aquilo que a gente demorou 30, 300, 3 mil anos para evoluir em 3 anos, talvez uma década. Mas com certeza a humanidade estará totalmente diferente se não estiver destruída daqui uns 10, 15 anos. Ou se Jesus Cristo não voltar também, né? Tomara que volte antes. Já pensou? Você, ao invés de ver a ascensão da inteligência artificial, você vê Jesus Cristo voltando, tocando a trombeta? Sem sombra de dúvida, escolheria ver Jesus, hein? Beleza, Léo, você já me falou, então, que investir em todas as empresas ligadas à inteligência artificial provavelmente vai me trazer muito lucro no futuro. Mas como que eu invisto? Eu invisto diretamente através de BDRs? Eu tenho que mandar meu dinheiro lá para fora, converter em dólar para poder comprar as empresas lá? O que que você faz para se expor nessas empresas? E aí eu tenho que ser bem sincero com você. Eu vou te mostrar como eu faço e vou inclusive te dar algumas dicas para que você possa melhorar a sua rentabilidade da carteira. Hoje, para você se expor, por exemplo, na NVIDIA, você não precisa comprar diretamente a NVIDIA. Se você investir no índice SP500, que é o maior índice da Bolsa Americana, que inclusive entrega uma rentabilidade em dólar média de 12% ao ano nos últimos 100 anos, não é um histórico fraco não, né? Nos últimos 100 anos. Absurdo, na verdade. Quando você se expõe a esse índice, você já está se expondo lá, ó, 7,6% do seu patrimônio em NVIDIA. Mas você não deixou de participar de outras grandes empresas também, como a Microsoft, a Apple, a Amazon, a Meta, todas têm projetos de inteligência artificial também. Não tem por que você só investir na maior. Você pode investir em outras empresas também, afinal isso é muito disruptivo. Eu discordo totalmente quando a gente está falando de empresas que não são disruptivas. Aí você tem que escolher realmente a melhor, porque senão é sinal que você não está sabendo o que está fazendo. Agora, quem diz que sabe qual vai ser a evolução da NVIDIA e qual vai ser a evolução de empresas de tecnologia que são totalmente disruptivas, que em um passo e talvez uma linha de código pode mudar o destino da empresa, está sendo ganancioso ou arrogante demais para dizer isso. Por isso eu prefiro me expor através de índices, que aí neste caso você consegue investir não só na empresa de tecnologia, mas em várias outras empresas também, sem deixar de se expor naquelas empresas mais
arriscadas em disrupção. A gente tem inclusive vários ETFs que são específicos para inteligência artificial, ETFs que são específicos para tecnologia quântica, que inclusive é outro assunto que a gente pode falar. Mas a verdade é que até para tecnologia quântica a gente precisaria de chips ultra absurdos de processamento para que a gente consiga chegar nesses computadores quânticos. Então aqui no próprio SP500 eu consigo achar a Nvidia, eu consigo achar a AMD, eu consigo achar a Palantir. Aqui em um outro ETF que replica o Nasdaq 100, que são as 100 maiores empresas de tecnologia da bolsa Nasdaq, você também consegue se expor através da Nvidia, inclusive com a maior proporção. E aqui você consegue ver, ó, que tem a SML aqui, ó, uma proporção menor, mas ela também tá aqui. Perceba, no QQQ a gente também tem exposição no Palantir, sem deixar de se expor em outras empresas, como a Microsoft, como a Apple, como a Amazon, como o Meta. A minha maneira de investir no exterior é de maneira simples, que dá resultado, que já foi comprovada no tempo, que inclusive eu consigo aumentar a rentabilidade fazendo algumas técnicas que eu já te ensinei aqui no canal. Perceba, eu tenho o IVVB11 que replica o SP500, a maior parte da minha exposição em ETFs é IVVB11, ou seja, estou exposto sim a todas essas empresas que te citei. Tenho um pouquinho de NASD11 que replica também o QQQ para me expor em outras empresas mais de tecnologia, ou seja, estou dobrando a minha posição aqui em algumas empresas de tecnologia. Esse LFTB aqui é um ETF que eu comprei de renda fixa com um objetivo específico que eu expliquei nesse vídeo aqui quando a gente fez opções com o Banco do Brasil. E é óbvio, quando você se expõe através da média, você não consegue controlar o percentual da sua carteira que está exposta àquela empresa. Se, por exemplo, aqui você vai comprar o QQQ para se expor nas empresas de tecnologia, você tem lá uma exposição de 14% em Nvidia. Ah, Léo, mas eu queria 30%, eu queria 40%. O que você pode fazer é comprar o ETF e aumentar a sua exposição alocando diretamente nessa empresa. E aí você pode alocar através de BDRs. Por exemplo, na Nvidia aqui a gente tem o BDR chamado NVDC34, você consegue comprar aqui dentro do próprio Brasil e ele é bem acessível, R$20 aí você já consegue comprar. E você também pode comprar a estoque lá fora, mandando seu dinheiro lá para fora e comprando diretamente a Nvidia lá. É óbvio que lá fora você vai ter a segurança do dólar, mas você vai ter que pagar taxa, você vai ter que pagar spread. Inclusive eu fiz um vídeo recente sobre IOF e é muito interessante que você assista para você tentar evitar o máximo do IOF, caso você esteja mandando esse dinheiro para fora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você entendeu isso aqui, tome suas atitudes. Não é recomendação de compra, nem de venda, de nada. Eu não quero movimentar sua carteira apenas com um vídeo do canal, mas eu espero que eu movimente as suas mãos e os seus olhos para que você consiga ler e estudar a respeito disso. Não deixe de se inscrever no canal, porque mais de 30% das pessoas que vêm e reassistem os vídeos todas as vezes não estão inscritos. Então dá uma checada aí se você está inscrito ou não. Se você não tiver inscrito, se inscreve aí que eu tenho certeza que amanhã eu vou te ensinar mais uma coisa nova. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo que será excepcional.